Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Álgebra Linear. Nessa aula nós iremos resolver mais um exemplo de espaços vetoriais reais. No caso é o nosso exemplo 4. Vamos considerar o conjunto V de números reais positivos com as seguintes operações. A adição U mais V torna-se, na verdade, o produto entre números reais U vezes V. E a multiplicação por escalar A vezes U torna-se a potência U elevado a A. Então, o primeiro axioma, que na verdade é verificação se o conjunto I munido dessas operações é fechado em relação à adição. Então, se U e V são objetos de V, então a sua soma também é um objeto de V. Ora, considerando U igual a U e V igual a V, quando nós fazemos U mais V, nós temos o produto de U por V, que também é um número real, portanto, pertence a V, logo o primeiro axioma está satisfeito. O segundo axioma é a propriedade comutativa da adição. Então, U mais V igual a V mais U. Então, nesse caso, considerando U igual a V e V igual a V, quando eu faço U mais V, a minha operação consiste em fazer U vezes V. Acontece que U vezes V, a multiplicação de números reais, ela é comutativa, é o mesmo que V vezes U. Que se nós retrocedermos em termos de operação dada por esse exemplo, é o equivalente a V mais U. Portanto, o nosso axioma 2 também é satisfeito. Terceiro axioma, ou propriedade, é a associatividade da adição, onde U mais a soma de V com W é igual à soma de U com V mais W. Considerando U igual a U, V igual a V e W igual a W, nós temos U mais V mais W, é o mesmo que U mais. Então, resolvendo aqui primeiro dentro do parênteses, V mais W é o mesmo que V vezes W, pela operação dada no exemplo. Resolvendo essa adição, eu vou ter U que multiplica V vezes W. Então, a adição se transformou numa multiplicação. A multiplicação de números reais é associativa. Então, portanto, a gente pode reescrever dessa forma. E se eu retroceder, se eu fizer o processo inverso, o V é o mesmo que U mais V dado pelo problema. E aqui multiplicando W. E U mais V vezes W é o mesmo que U mais V mais W. Portanto, o axioma 3 também é satisfeito. O axioma 4 diz que existe um objeto zero em V ou elemento nulo em V, tal que 0 mais U igual a U mais 0 é igual ao próprio U. É nada mais, nada menos que o elemento neutro da adição. Só que aqui eu tenho que prestar bastante atenção, porque a minha operação de adição, ela na verdade é uma multiplicação. Quem é o elemento neutro de uma multiplicação? É o número 1. Então, quando eu faço 1 mais U, esse elemento neutro, que eu estou considerando aqui, na verdade é o elemento 1. Porque 1 vezes U é igual a U. Eu tenho que ter 1 mais U, o elemento neutro mais U, sendo igual ao próprio U. Então, o elemento que me possibilita isso, dentro desse conjunto, com essas operações, é o elemento 1. Então, eu tenho que ter atenção porque o elemento neutro nem sempre vai ser o zero. Dependendo do conjunto da operação, pode ser outro elemento do conjunto, que não necessariamente seja o zero. Então, o axioma é satisfeito porque eu consegui um elemento que me possibilitasse a adição de um vetor qualquer com o vetor nulo ser igual ao próprio vetor. Então, esse meu vetor nulo aqui é 1.
O próximo axioma é o axioma do cancelamento ou do negativo de U. Então, agora eu tenho que lembrar que o meu zero, né, U mais menos U igual a zero, ou menos U mais U igual a zero, o meu zero para esse conjunto é 1. Né? Então, o meu negativo de U tem que ser 1 sobre U, porque, veja, U mais menos U, ou 1 mais 1 sobre U, né, eu estou considerando o negativo de U como 1 sobre U, na verdade é 1 vezes 1 sobre U, que dá 1. Que é o meu elemento neutro da adição. Né? Então, eu tenho que prestar bastante atenção, porque quem que seria o meu negativo de V? 1 sobre V. Quem que seria o meu negativo de W? 1 sobre W. Por quê? Porque a minha adição, na verdade, se transforma numa multiplicação. E o meu elemento neutro não é 0, é 1. Então, bastante atenção a esse detalhe. Então, o axioma é satisfeito, porque eu sempre vou conseguir um elemento 1 sobre U que vai me possibilitar isso. Axioma 6. Se alfa é um escalar qualquer e U é um objeto em V, então alfa vezes U é um objeto em V. Ora, se nós considerarmos U como um vetor e alfa como um número real, alfa vezes U é igual a U elevado a alfa, que é um número real também, e que, portanto, pertence ao meu conjunto V. Então, o conjunto, munido dessas operações, ele é fechado em relação à multiplicação por escalar. O axioma 6 é satisfeito. Axioma 7, distributiva da multiplicação por escalar pela soma de dois vetores. L que multiplica 1 mais V igual a LU mais LV. Veja, L que multiplica U mais V, lembrando que a adição se transforma numa multiplicação, é o mesmo que L que multiplica U vezes V. A multiplicação por escalar, o escalar que multiplica, ele se transforma num expoente, portanto, é a mesma coisa que U vezes V elevado a L. Que eu posso separar, eu posso reescrever ficando U elevado a L vezes V elevado a L. Como a minha adição é uma multiplicação, então eu posso fazer o processo inverso. Né? U elevado a L vezes V elevado a L é o mesmo que U elevado a L mais V elevado a L. E a minha multiplicação por escalar se transforma numa potência. Fazendo o processo inverso, U elevado a L fica L vezes U e V elevado a L fica L vezes V. Portanto, nós partimos daqui e chegamos aqui conforme, né, pede o axioma ou a propriedade. Então, esse axioma, essa propriedade, está satisfeita. Distributiva, axioma 8, distributiva da multiplicação de um vetor pela soma de dois escalares. Então, considerando os escalares K e L, né? Como eu tenho K mais L vezes U, se eu resolver a minha multiplicação por escalar, isso vai ser a mesma coisa que U elevado a K mais L. Acontece que isso aqui é o mesmo que U elevado a K vezes U elevado a L. Lembrando lá da matemática básica, né, que multiplicação de potências de mesma base conserva a base e soma os expoentes. Eu só fiz o processo inverso. A minha multiplicação de vetores aqui nesse conjunto é, na verdade, resultado da adição. Então, a adição é uma multiplicação de vetores, por isso eu separei. Né? E as potências, na verdade, são resultado da multiplicação por escalar. O elevado a K é o resultado de K vezes U e o elevado a L é o resultado de L vezes U. Portanto, né, eu parti daqui e cheguei aqui, o meu axioma é válido, é satisfeito. Exemplo 9, associativa do produto de dois escalares por um vetor. Então, partindo daqui, né, primeiro eu resolvo dentro do parênteses, eu vou ficar com K vezes U elevado a L, lembrando da minha multiplicação específica para esse problema. Tá? E
Resolvendo essa segunda multiplicação aqui, eu vou ter o elevado a L elevado a K. Né? Potência de potência, conserva a base, multiplico os expoentes. E a ordem dos fatores não altera o resultado, é a mesma coisa que o elevado a KL. E isso aqui é resultado dessa multiplicação por escalar. Se eu resolver essa multiplicação por escalar aqui, é o elevado a K vezes L. Portanto, partir daqui, cheguei aqui, o axioma 9 foi atendido, ele é satisfeito. Axioma 10, elemento neutro da multiplicação de um escalar por um vetor. Então, tem que ter um elemento que, quando eu multiplico por U, né, ou U por ele, resulta no próprio U. Esse escalar da multiplicação é o próprio 1, porque 1 vezes U é igual a U elevado a 1, que é o próprio U. Né? Então, aqui o escalar coincidiu com 1. Elemento neutro da multiplicação coincidiu com 1. Nem sempre vai ser 1. Tem que ficar atento, depende do conjunto, depende da propriedade. Muito bem. Então, esse axioma é satisfeito. Com isso, todos os axiomas foram satisfeitos. Portanto, esse conjunto munido dessas operações é um espaço vetorial real. Espero que você tenha gostado, compreendido. Desejo a você bons estudos.